Olá, seja muito bem-vindo! Começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. E você já sabe, né? É o momento da gente interagir um pouco mais, entender um pouco mais como é que funciona o mundo do empreendedorismo. E o nosso tema hoje é justamente as questões das leis aqui no Brasil, para quem vai abrir uma empresa, né? Afinal de contas, quando a gente vai desenvolver um negócio, a gente costuma pensar muito na questão financeira, na questão de planejamento, a gente pensa no local onde vai ser essa empresa e de vez em quando acaba esquecendo um pouco que o Brasil é um dos países que tem mais leis relacionadas a essas questões de empreendedorismo. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o Alisson Santos, que é advogado e cofundador da Fórum Hub. Alisson, obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. Alisson, para a gente poder começar, quando uma pessoa vai abrir uma empresa, qual é o primeiro ponto que ela tem que ficar atenta com relação às questões legais dessa empresa? Então, o principal objetivo, né, de atenção que o empresário tem que ter é a questão contratual, o seu contrato de societário. Se ele vai ter um sócio, se ele vai ser uma atividade, né, sozinho, se ele vai ter uma atividade unipessoal, se ele vai ser um MEI. Então, ele tem que primeiro verificar essa questão, essa nomenclatura que ele vai atuar. Se primeiro que ele vai ser uma pessoa, né, seguir carreira solo, né, seguir uma jornada aí, sendo um empresário, ele vai ter que ter uma atenção, porque ele talvez não vai poder contratar funcionários. Ele vai ter uma tributação bem reduzida, entretanto, ele é um homem de um exército só. Ele vai ter que fazer todo o trabalho de organização, de atividades, de venda, financeiro, gestão, né? Gestão ali do estoque, para ele poder ter esse benefício, que é o que chama do MEI, né? O microempresário individual. Se ele precisar, né? Se ele vê que a necessidade dele tende a ser maior ou com o tempo ela tende a aumentar, ele pode fazer essa mudança do contrato social dele. Poxa, preciso de um sócio para me ajudar. Muda a nomenclatura do contrato e sim, inicia uma nova tributação. Um pouco maior, mas entretanto sempre sendo da melhor forma possível conservador. Isso aí um advogado, tendo as informações contratuais, societárias e tributarista, ele pode orientar muito bem essa pessoa para que ela, ao longo da sua jornada, ao longo do seu crescimento, ela consiga sempre pagar a menor carga tributária possível para ter uma margem de lucro sempre mais favorável. Alisson, ainda nessa questão da mudança de empresa, ela ocorre quando o empresário ele começa a ter um ganho diferenciado na empresa dele, não é isso? E com relação à tributação, fica um pouco mais puxado quando ele faz essa troca. Nesse caso também, com relação às questões legais, elas mudam? Mudam. Quando o empresário ele muda a nomenclatura dele de MEI para empresa de pequeno porte ou então uma empresa limitada com um sócio, ele tem uma nova carga, né? Aumenta um pouco a sua carga tributária e aumenta a quantidade de tributos também. Hoje, quando o MEI ele inicia a sua jornada, né, o seu segmento, ele apenas paga um único imposto, que é a junção de vários impostos em um só, que a gente chama de Simples Nacional, que aí tem uma questão junto com a Receita, né? Você tira esse imposto, emite essa guia e faz o pagamento, até mesmo tendo uma certa facilidade e não correndo o risco desse microempresário ele esquecer de pagar um tributo, vir a pagar uma multa. Quando ele muda a nomenclatura, aí sim tem uma certa tributação específica para cada um dos segmentos, né? Para cada uma das atividades que ele vai servir, sendo de produto ou até mesmo de serviços. Levando em consideração essa questão do contrato com um sócio, o que ele deve observar legalmente nesse contrato para que ele tenha um contrato justo e bem amarrado para posteriormente não ter problema aí com relação à empresa e também com relação à lei no Brasil? Quando a pessoa inicia já uma jornada com um sócio, né, tem que ter uma certa confiança ali, uma parceria, uma amizade, algum vínculo familiar, algo que liga ali, seja uma parceiro, né, um sócio que ajude e contribua junto com a sua atividade. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado para que se tiver algum tipo de ruptura, de dificuldade ali de informação, se realmente os interesses começarem a se relacionarem ali, é importante que tenha o contrato já iniciando. Quais seriam as atribuições de cada um, o que cada um vai fazer, o que cada um vai exercer, quais são as atribuições de cada um, para que caso a pessoa não execute aquilo que ela se comprometeu a fazer, você tenha realmente como se embasar e até mesmo pedir a retirada dessa pessoa. Caso, né, a sociedade, né, essa parceria tenha uma
seja positiva, ele é interessante a gente ter a questão da divisão dos lucros, das despesas, dos encargos, caso for aumentar um capital financeiro também, como vai ser esse aporte, porque às vezes a pessoa não tem condições para poder colocar um valor maior para aumentar o caixa, aumentar o estoque. Então tudo isso tem que ser muito bem conversado, para que não esteja nenhum tipo de problema, que o empresário ele não se sinta acuado, que a pessoa está utilizando de algumas ferramentas para prejudicar. O interessante sempre é contratar um advogado neutro, né, que ambas as partes tenham esse contato, essa confiança, para que eles possam conversar ali e buscar realmente uma regra, né, um acordo que ambos estejam bem satisfeitos, né, e confortáveis com essa decisão. E também um detalhe que, claro, é um pouco improvável, mas sim, sempre é possível acontecer, a questão de sucessão. Se você tem um sócio e porventura ele venha a faltar, né, ele venha a falecer, como será essa questão de sucessão? Passará para os filhos, passará para uma pessoa, ou você irá integrar totalmente esse valor desse capital. Então tudo isso também tem que ser discutido para que lá na frente, né, infelizmente a gente vê que algumas empresas, elas têm uma ruptura, né, elas se findam por conta dessa questão societária, que às vezes acontece, mas infelizmente tem que se preservar. Então utilizando realmente um advogado neutro, ou então cada um tem no seu advogado particular de confiança, que eles discutam ali. Caso realmente essa tratativa não seja positiva, você vê ali que tem muitos impasses, muitos conflitos, acredito, né, uma sugestão que deva procurar um outro sócio, um outro parceiro para você iniciar junto com o interesse em comum. Alisson, é bom a gente reforçar que o contrato que a gente faz, ele não pode extrapolar a lei, né? Então, é isso que eu queria até te perguntar. No caso, se eu fizer um contrato com o meu sócio, esse contrato ele tem valor supremo, ou seja, se eu fizer um contrato que talvez na lei não seja aceito, mas como eu assinei um contrato, o contrato equivale, ou nesse caso a lei consegue quebrar isso? Sim, se tiver alguma cláusula abusiva, extraordinária, assim, que está prejudicando muito uma parte entre questões de direitos constitucionais, questões né, de ideologia, alguma situação ali que você assine, mas que é algo que está sendo muito abusivo, aí sim a lei entra para realmente fazer uma justiça e limitar aquela cláusula exclusivamente. Aquele dispositivo, naquele artigo ali, aquele fragmento que trouxe aquele ponto que foi realmente extrapolou qualquer tipo de margem normal, ele pode ser anulado. Mas todo o restante do contrato, ele vai ser bem aplicado, né? Ele vai servir como regra entre as partes. Só apenas essa única cláusula que vai ser afastada ou apenas anulada. Alisson, de acordo com a sua experiência nesse mundo jurídico, qual é o maior problema? O que mais é cobrado na justiça quando se trata de sócios? Qual é o ponto que está muito ali em cima ali, que talvez as pessoas deveriam ficar um pouco mais atentas? A questão dos prolabores, quanto que cada um dos sócios vão poder retirar de salário, entendeu? Qual vai ser a tributação também, qual vai ser o sócio administrador também da empresa, quem vai assinar pela empresa, quem vai fechar contratos, fechar parcerias, contratar pessoas, contratar fornecedores, entendeu? Quem vai ser essa pessoa ali no cargo de administrador, sócio e administrador. Porque tem um sócio cotista, o sócio ali, né, majoritário, também tem um sócio administrador onde que ele faz realmente as tomadas de decisões e assina, vai no banco, pega o empréstimo. Então tudo isso traz uma certa dificuldade quando ali a pessoa começa a desconfiar ou até mesmo não compreender ali os objetivos do sócio, entendeu? Até mesmo um receio de buscar realmente um prejuízo, né? De um dos sócios estar buscando um prejuízo maior ou às vezes pensando somente do seu lado. Essa questão do prolabore, quanto que vai ser retirado, qual a porcentagem do lucro vai ser retirada, também isso é muito importante. Claro que assim, cada sócio tem uma realidade familiar, uma realidade pessoal, às vezes tem uma despesa, às vezes tem um imprevisto na família e às vezes começa a querer se misturar, né, as suas finanças, né, a sua necessidade de lucro com relação ao prolabore que ele tem que fazer a retirada. Então é muito importante pontuar realmente essa porcentagem ou esse valor fixo, né, em relação a uma questão de dinheiro, né? Quanto que vai ser retirado ao longo do lucro, se vai aumentar e quais são os mecanismos de aumento ao longo do ano. Alisson, a gente tem 3 personagens, a empresa, um sócio e outro sócio. No caso 2, a empresa e os sócios são os personagens. Quando uma empresa tem problemas jurídicos, quem responde é a empresa? O que eu quero perguntar, na verdade, é o seguinte: eu sou sócio de uma empresa, tá tudo no nome da minha empresa, se der problema com a empresa, eu vou responder alguma coisa ou não?
Depende também da nomenclatura que você utilizar na sua empresa. Se você tiver uma EPP, né, uma empresa de pequeno porte, ela se limita somente ao patrimônio da empresa. Então, o patrimônio dos sócios não se mistura com o patrimônio... Não, perdão. Se a empresa é EPP, ela se mistura com o patrimônio dos sócios. Se ela é limitada, ela é exatamente esse termo que restringe isso. Ela está limitada apenas ao patrimônio da empresa. Então, se a empresa tiver algum prejuízo, né, os sócios não respondem com o seu patrimônio. Claro que se tiver uma questão, né, uma fraude com relação ao que a gente vê muito aí nas grandes empresas, que o sócio começa a retirar dinheiro, puxar dinheiro da empresa para o interesse pessoal. Aí sim tem uma confusão patrimonial. Mas se tiver uma contabilidade, se tiver um financeiro muito bem organizado, que todos o lucro, as vendas foram para a empresa, integrou o capital e os sócios só tiravam a sua porcentagem de prorabore, aí sim está protegido, né? O seu capital como sócio não se misturaria e você não teria que arcar com esses prejuízos dentro da empresa. Claro que algumas questões ali de fraude pode ser afastada e atingida. Vou te pedir licença rapidinho só para a gente fazer um intervalo. A nossa entrevista especial volta já. Estamos de volta e a nossa entrevista especial de hoje é sobre as leis para quem quer abrir uma empresa e também para quem tem uma empresa. Quais são os caminhos para seguir a lei corretamente e evitar problemas aí com sócios e clientes. E para isso a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o Alisson Santos, que é advogado e cofundador da Forum Hub. Alisson, você falou uma palavra no primeiro bloco que ela é essência de tudo. E agora eu queria tratar sobre a relação entre empresa e cliente, que é o WhatsApp. Muita gente, quando vai contratar uma empresa, os clientes normalmente eles utilizam o WhatsApp. E você comentou um pouco ali no início que o WhatsApp não é uma prova tão formal. Então eu queria saber de você, como advogado, nesse sentido, quando se trata de relação entre empresa e cliente, qual é o papel do WhatsApp nisso e até que ponto ele vale, talvez, para uma eventual ação judicial? Então, Márcia, assim, o WhatsApp hoje tem um grande papel para a questão da venda, a questão das tratativas comerciais entre empresas, entre fornecedores, entre clientes. Mas assim, com a evolução do WhatsApp, agora está tendo até podendo editar a própria mensagem. E você também pode apagar. Então a gente orienta muito os clientes, os nossos empresários, que eles não utilizem o WhatsApp como a única ferramenta para poder pactuar um contrato. Nunca vai afastar ainda essa questão da formalização de um contrato, de uma ordem de serviço e até mesmo de um e-mail, porque facilmente ali você consegue editar, apagar um fragmento e trazer realmente um outro entendimento. Então o WhatsApp ele é apenas acessório, ele ajuda a tratativa, ele ajuda ali a possivelmente comprovar algo, mas um contrato, uma ordem de serviço, um e-mail é algo 100% garantido. Então a gente orienta realmente que as pessoas elas utilizem essas formas tradicionais de contratação, de conversa ou até mesmo, se possível, uma ligação telefônica que você grave aquela ligação. O WhatsApp, por mensagem ali, ele é facilmente manipulado e não traz uma grande veracidade do que está sendo tratado ali. Cabe um pouco da dúvida. Então, para a justiça hoje, essa pequena dúvida é realmente afastada facilmente nos tribunais. Alisson, você falou sobre gravação. Nesse caso, a gravação ela pode ser feita de forma com que a outra pessoa não saiba, ou eu tenho que anunciar na gravação que essa pessoa está sendo gravada. Então, por exemplo, se eu ligo para uma empresa aqui para contratar, eu posso automaticamente já começar a gravar, ou quando eu ligar, eu tenho que avisar para essa empresa que está sendo gravada. E mesma pergunta com relação à empresa de acordo com o cliente. Quando a empresa está gravando a ligação, ela é obrigada a avisar o cliente, ou se isso não acontecer, é invalidada essa prova num tribunal, num processo? A empresa tem que estar sempre avisando ao seu cliente que está sendo feita essa gravação. É muito importante até mesmo para o cliente poder utilizá-la também, a qualquer momento saber que aquilo ali está sendo gravado como prova ou até mesmo como uma contratação de um serviço, ou o cliente já não precisa. Ele pode apenas ter a sua gravação, não precisa formalmente avisar a empresa, se ele não quiser. Claro, porque se ele avisa para a empresa que ele está fazendo uma gravação, possivelmente ele não vai conseguir a prova, né, que ele acredita ser necessário por uma questão de discussão judicial, então ele pode muito bem omitir essa informação.
ter a gravação, guardá-la, mas também sempre tomar muito cuidado para que ele não seja exposto, né, a alguma situação ali com essa gravação que ele mesmo fez, que ele mesmo executou. Mas a gravação ela é muito importante também porque ali né, segue uma tratativa de conversa contínua que é muito difícil você alterar. Então a gravação ela ajuda bastante nesses casos que não tem um contrato e não tem uma ordem de serviço. Trazendo para o ponto de vista do empreendedor, porque a gente tem muito empreendedor pequeno aqui no Brasil, microempreendedor individual, ele é responsável aí por grande parte de toda essa área comercial do Brasil. E principalmente vou entrar naquele mérito, por exemplo, do pintor com alguém que quer pintar a casa. Como é que essa pessoa, que é um microempreendedor individual, ela pode garantir os direitos da empresa dela, mesmo em situações que talvez não exijam ali um contrato formalizado, entendeu? Vou te dar um exemplo bem pequeno. Uma pessoa que vende marmita, como é que ela pode ter uma relação com o cliente para se garantir juridicamente para que não tenha problema com esse cliente lá na frente? Ou se tiver, que ela esteja respaldada? Então, existe, né, um recibo, entendeu? Tem meios bem simples, também bem simplórios também de utilização. Um recibo, uma confirmação ali, uma foto, entendeu? Então, assim, se a pessoa vai fazer um trabalho, né, de entrega de marmita de uma forma ali um pouco mais rotineira, né? Sempre vai entregar e ao final do mês vai efetuar a cobrança dessa pessoa. Olha, toda semana eu te deixo tantas marmitas e ao longo do mês eu vou receber. Então, essa questão, primeiro, um e-mail ali, iniciando, recibos de entrega, né, que você tem que comprovar, né, o empresário, a grande dificuldade que a gente tem nos tribunais, quando a gente conversa com os empresários, né, o microempreendedor, é que ele não consegue comprovar que ele efetuou o serviço. Então, como você falou do pintor, do entregador de marmita, primeiro a gente pergunta, o senhor consegue provar que executou o serviço? O senhor consegue provar que entregou as marmitas, que fez a pintura da casa da pessoa? Uma foto, tirei a foto antes na parede, antes de pintar, terminei o serviço, eu pinto, peço que a pessoa ateste realmente que o serviço foi feito. Se a questão da marmita, eu vou entregando, a pessoa assine ali, ou então confirme, né, de alguma forma que ela foi recebendo quantidade X de marmita, pelo valor ali. Então, assim, tem algumas modalidades bem simples que a gente possa buscar. Como eu falei, gravando. Manda um áudio, grava ali a ligação. Claro que talvez tenha um pouco de trabalho, né, de ter que organizar todas essas documentações e tal. Aí sim o empresário tem que tomar um pouco de cuidado e tentar um pouco informatizar essas questões, né, esses dados, esses arquivos também. É melhor ter um pouquinho mais de trabalho e ser garantido que depois tem um problema na justiça, né, Alisson? Com certeza, assim, infelizmente não é que a justiça, não é que o juiz está contra o empresário, ou contra o cliente ou a favor de uma das partes. É porque o judiciário ele busca a questão mais fundamentalista. Ele tem que buscar quais são os documentos para que ele seja convencido, para que ele não seja injusto com ninguém. Assim, um pouco de atenção, o juiz pensa, poxa, o empresário está ali, né, o consumidor tem um código, né, que protege ele muito, o empresário tem que ter apenas uma pequena atenção em conseguir documentações básicas, né, iniciais para que ele possa pelo menos provar que executou o serviço e não deixar de uma forma ampla qualquer pessoa processar qualquer consumidor alegando qualquer prestação de serviço. Ficaria muito amplo, imagina uma situação dessa nos dias de hoje se isso não for buscar pelo menos um documento de comprovação. Então o empresário, né, o microempreendedor e o cliente tem que sempre se proteger um pouquinho. E caso, né, cliente busque empresas que tenham uma padronização, uma formalização, e empresários também busquem clientes que gostem desse tipo de prática. Clientes que gostam de formalizar por e-mail, formalizar por mensagem. Não, mas vamos deixar claro aqui um documento, uma ordem de serviço, um documento de uma folha, onde você descreve ali a sua atividade, valor, data, prazo, forma de pagamento. Acho que é um documento bem tranquilo. A gente também tem esses modelos, né, no nosso site de graça, que a pessoa pode buscar e baixar ali e utilizar da melhor forma possível. Uma pergunta importante. Vou até fazer diretamente. Internet é terra sem lei? Internet é um pouco terra sem lei para quem consegue se desvirtuar, né, se esquivar dessas questões. Então, assim, a pessoa tem um pouco mais de conhecimento, ela consegue trabalhar muito a questão do anonimato, a questão da fake news, a questão de
de um perfil falso, entendeu? Então, assim, mais pessoas corretas, né, empresas ali que querem trabalhar de uma forma correta, ela consegue se proteger também da melhor forma possível, sempre buscando uma orientação jurídica, sempre buscando ali profissionais que possam auxiliar da melhor forma possível esse ambiente, né, esse serviço ou produto que eles estejam trabalhando nesse ambiente virtual. Como é que ele pode se proteger, o empresário, de clientes mal intencionados, nesse caso, na internet? Porque às vezes ele pega um produto, envia, enfim, faz algum serviço ali. Até serviço mesmo, às vezes as pessoas pedem, escreve um texto para mim, assim, ou faça uma campanha publicitária, e a pessoa faz ali via internet. Como é que o empresário pode se respaldar com relação a isso, para ele conseguir cobrar o cliente na justiça, ou, se for o caso, outras questões legais também? Então, com o empresário fazendo esse e-commerce, né, tem que tomar muito cuidado com a questão do golpe, né? Tanto o golpe por parte da empresa com o cliente, como o cliente também com a empresa também golpista. Tem muito aí no mercado, a gente vê muitas situações ali que tem que tomar esse certo cuidado para que não prejudique, né, essa parte. Então, assim, se eu estou vendendo, eu sou um microempresário, eu vou vender um serviço ou um produto, eu tenho que me respaldar ali o pagamento um pouco antecipado, entendeu? Porque a margem de falha é muito grande. E o cliente também, se ele vai buscar um produto que ele não conhece a origem, não conhece o site, não conhece a plataforma, ele pode verificar alguns meios, né? Pesquisando Reclame Aqui, gov.br, verificar se essa empresa, se esse CNPJ tem algum processo judicial, se tem algum tipo de comentário no Google, entendeu? Na avaliação do Google. Então ele pode buscar e-mails de tentar se proteger. E ali, às vezes, utilizando essas ferramentas, né? Esses sites de e-commerce intermediadores, no qual ele protege o consumidor e também protege o cliente. Uma tratativa ali direta, né, automaticamente ali com o perfil do Instagram é um pouco perigoso, né? A gente não orienta se tiver um valor agregado muito alto. Tem pessoas assim que buscam ali a facilidade, né, da negociação e que acaba tendo uma certa, diminuindo o fator confiança e credibilidade também e segurança nessa situação. Alisson, você é cofundador da Forum Hub. Eu queria saber como é que funciona a sua empresa, como é que é esse atendimento com relação aos empresários e, principalmente, qual é a principal demanda deles? Então, a Forum Hub é uma legal tech, a gente trabalha em todo o Brasil, atingindo todas as áreas do direito empresarial e também com o direito do consumidor, atuando também em direito de trabalho, direito de família. Então, a gente traz realmente esse leque grande de atividades jurídicas para todas as pessoas e empresas que precisam do serviço jurídico, com uma cobrança um pouco menor, né, claro, com a questão da atividade online. Então, você acessa um advogado de qualquer lugar do Brasil, de uma forma online, rápida e eficiente, no qual ele vai tentar de todos os meios buscar esse esclarecimento e, caso seja possível, né, seja realmente favorável, a gente entra com uma demanda judicial. Com a questão dos nossos clientes, né, consumidor, questão de golpe, ou até mesmo algum problema aéreo, problema de algumas empresas aí que estão aí no segmento, né, junto com que a gente está vendo muito na mídia, e com os empresários essa questão preventiva, principalmente ter a orientação necessária para que ele não tenha problemas lá na frente. O empresário pode buscar a gente, a equipe fica à disposição para tentar verificar, levantar os pontos críticos, né, da empresa em qualquer área que a empresa esteja, iniciando, buscando realmente uma formalização com os funcionários, com a questão tributária, com a questão com os fornecedores. Então a gente busca ali identificar o diagnóstico da situação desse empresário e buscar realmente soluções e já se antecipar para novos desafios que ele vai buscar ali. Uma conversa realmente muito formal, padronizada, seguindo realmente os nossos critérios de atuação para que esse empresário tenha um retorno eficiente com um custo um pouco mais acessível, que a gente sabe realmente os grandes desafios que o empresário tem nos dias de hoje, né? Somente com a questão da modernização e da tecnologia. Qual é a principal demanda dos empresários judicialmente, quando eles acionam vocês? Qual é a principal questão que é mais levantada aí, se você puder fazer em nível nacional, seria até bom. Mas qual que é a principal reclamação judicial dos empresários? A questão tributária e a questão trabalhista também. Com problemas com o cliente, o empresário ele consegue evitar, porque se ele quer trabalhar de uma forma correta, ele consegue se proteger muito bem. Questão, né, ali com contratos,
né, buscar ali uma revisão de contratos, isso já resolve praticamente 80% de tudo, porque a gente faz um bom contrato com o fornecedor, um bom contrato com o cliente, um bom contrato com o empregado, né, com o colaborador dele. Então já resolve aí 80%, 90% das demandas e se protege realmente de uma forma muito eficiente de futuros litígios ali e demandas judiciais. A outra questão ali, né, mais específica, né, questão de marcas e patentes, questão de registro de propriedade intelectual, aí é uma questão menos volume, né? Mas isso é uma questão, isso é um ponto que hoje em dia está em alto ênfase, né? Porque a proteção da sua marca, a proteção da sua identidade, né? Do que você construiu ali, tem que ser muito bem observado pelo empresário para que não esteja nenhum dissabor aí, nenhum prejuízo com relação a isso. Proteção. Quando a gente fala em procurar um advogado, quando a gente fala em procurar uma empresa, a gente tem que pensar sempre nessa questão da proteção da relação entre sócios, relação com os clientes, relação dentro da sua própria empresa. Então é importante ter isso. Alisson, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Pode ter certeza que a gente ajudou muita gente aí com essas questões hoje. Mas fica muito agradecido aí pelo convite. Qualquer coisa fora Hub também está sempre à disposição. A gente quer ajudar realmente a trazer um grande incremento e melhorias aí para o trabalho dos empresários e também dos clientes, né, das pessoas em todo o Brasil. Obrigado, viu? A entrevista especial fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e continue ligado sempre com a gente aqui no canal Empreender. Lembrando que se você perdeu algum ponto da nossa entrevista ou quiser ver novamente, é só acessar o canal no YouTube, canal Empreender. Colocar lá na localização que você acha fácil. A gente se encontra. Continue ligado. Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. Tchau.